Professora Natália Soares, prazer tê-la aqui, conversar com a senhora. Muito obrigada, Roberto. Prazer é todo meu, né? Obrigada a todos também. Professora Natália, a senhora foi candidata a prefeita de Campos, foi a primeira candidatura da senhora, teve um bom desempenho, foi assim, eu reputo como uma vitória até política, porque foi um desempenho assim, excelente para quem estreou em política, apresentou propostas sólidas para a cidade. E a senhora disputou a eleição num momento assim muito trágico para o país, para o estado do Rio de Janeiro, para as cidades, sobretudo para Campos, que é um momento de pandemia. E a senhora, como professora, enfrentou agora, ou pelo menos assistiu, um momento assim muito delicado, quando autoridades em níveis municipais, estaduais, autorizaram a retomada das aulas e nós temos como resultado aí crianças infectadas, professores infectados. A senhora não acha que faltou uma discussão mais ampla com professores, com profissionais da educação, com pais de alunos, nessas tomadas de decisão, professora? Roberto, eu não tenho dúvida, né? Faltou conversar com os atores, com a comunidade escolar, né? O CEP, a gente está vendo sempre como um sindicato que tem se mobilizado bastante contra o retorno dessas aulas, inclusive colocando outdoors na cidade, tentando falar desse assunto com a população, e com certeza faltou, né? Foi uma decisão que a gente pode considerar também autoritária. A gente vai retornar, repetir um modelo fracassado em todos os outros lugares onde as escolas retornaram, que a gente teve posteriormente desse retorno das escolas, foi um acréscimo no número de pessoas com a Covid. A gente tem uma nova variante, isso não pode ser desprezado. Então, a gente tem essa variante que é muito mais potente e que está atingindo crianças, tanto que aqui em Campos a gente tem 9 crianças agora na UTI, né? 7 já tem a confirmação de Covid. Então, esse é um contexto muito dramático. Para que repetir o modelo fracassado de outros lugares, São Paulo, né, em Campos? Então, faltou essa conversa, faltou diálogo com os profissionais, os professores não são convocados para conversar sobre o retorno, e também entender que a comunidade escolar não é composta só de professores, então tem né, quem está na secretaria, tem merendeira, tem quem está no corredor, né, auxiliando ali os alunos, os pais dos alunos também fazem parte da comunidade escolar, né, os responsáveis. Então, faltou um diálogo mais amplo com a sociedade, com a própria comunidade escolar. Eu estou conversando com a professora Natália Soares, para vocês aí que estão sintonizados conosco na Rádio Líder FM Rio das Ostras 109.4, melhor, Líder FM não, Líder FM no Noroeste. Então a Líder FM, vocês que estão sintonizados, em Rio das Ostras 104.9 FM Energia. Então nós estamos aqui conectados, né, uma rede analógica com a rede digital, com toda a rede digital do Portal Viu. Professora Natália, uma outra situação que nós estamos assistindo em todas essas cidades é que nas escolas públicas, por exemplo, crianças, muitas delas, têm na escola um elemento importante na sua vida alimentar, que essas crianças se alimentam, elas nas escolas, elas têm ali o café da manhã, tem ali a merenda escolar. Essas crianças, nesse período, em muitas cidades eu tenho observado isso, essas crianças elas não estão recebendo nenhum tipo de auxílio nutricional nesse período de suspensão das aulas. São crianças pobres, é a clientela das escolas públicas. A senhora não acha que isso é um agravante também nesse período de pandemia, professora? Com certeza, né? Sem dúvidas, a criança ela vai à escola e ela tem um alimento nutricional, né, adequado ali na escola, coisa que ela não tem em casa. Então, eu mesma tenho diversos alunos que têm esse perfil, que apresentam esse perfil. Uma das minhas maiores preocupações na ausência dessas aulas presenciais era como esses alunos estavam lidando com a carência alimentar nas suas casas, porque eles fazem todas as refeições na escola. Então, como você colocou, né, o lanche, o café da manhã, o almoço, esse com certeza é um agravante. A minha escola, por exemplo, ela funcionou fazendo a entrega das cestas básicas. Escolas da prefeitura também fazem a entrega das cestas básicas, mas a gente sabe que ainda assim tem alguns alunos que não conseguem apanhar essas cestas. E cabe à escola, à direção, fazer a busca ativa dessa criança e dessa família para entregar uma cesta que tenha, que ofereça uma merenda, né, e com padrão alimentar adequado também
para que ela possa sobreviver nesse contexto. Então, essa com certeza é uma grande preocupação. A gente tem um perfil, como você colocou, essa clientela diferenciada das escolas públicas, que por vezes não tem um sabão, o álcool 70. Então, são fatores que dificultam também o preparo para lidar com essa pandemia. Moram em casas aglomeradas, então diversos dos meus alunos moram em casas que tem mais de 6 pessoas na mesma casa. E esse é o padrão. A gente não pode dispensar isso, a gente precisa entender todo esse contexto. E com certeza esse alimento ele faz muita falta nesse momento de pandemia em que há também um apobrecimento da população, de forma geral. Então, a família dessas crianças, que são famílias que não têm como ficarem dentro das suas casas, que saem para fazer ou trabalho, que não de carteira assinada, né, mas trabalhos. Até E aí vai informais, para um né? corte, vai para atuar na casa de alguém, como empregada, como diarista. Então, eu tenho um público diverso e com esse perfil. E isso dificulta ainda mais esse quesito, né? O professor Natália, um outro detalhe que eu tenho observado em todas essas cidades, porque já que a gente é um programa aqui que vai da região dos lagos, passando pelo norte do estado até o noroeste fluminense, é que os governos, acho que ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia, não é? O Brasil, apesar de ter um monte de protocolos lá atrás, ter se estruturado para esse tipo de catástrofe, porque tivemos a gripe H1N1 lá atrás, então tinha esses protocolos que os governos ignoraram, o governo federal principalmente ignorou, mas nas cidades também nos deparamos com muitos governos que estavam despreparados, sobretudo na política de mitigação a essa crise global. A maior parte das cidades, elas não estão com políticas mitigadoras contra essa crise. Em Campos nós tivemos, por exemplo, aí na cidade da senhora, um restaurante popular fechado durante todo o ano passado e permanece fechado, né? Exatamente. Isso acentua, né, a gravidade da crise. Já é uma crise e como você coloca isso, né, a gente vai analisando todas as esferas. Então a gente tem o governo federal, que também não impediu, né, não fechou aeroportos, que não impediu nenhuma circulação, e pelo contrário, né, com a política extremamente negacionista, uma política anticientificista, de não utilização das máscaras, por exemplo, de não utilização, né, do álcool, de propagar uma medicação que não funciona e que não existia comprovação científica para essa medicação, como a cloroquina, por exemplo, né, ivermectina, que a gente viu se alastrar, inclusive algumas pessoas internadas com problema no fígado por conta da utilização em larga escala dessa medicação. Então, a gente tem, somado a esse contexto, né, de espalhar as fake news, de um contexto de ser anticientificista, de não defender a ciência, um movimento anti-vacina, que também nos dificulta, né, nesse quesito. E aí a gente vai descendo. A gente tem os hospitais de campanha, por exemplo, a nível estadual. Aqui em Campos a gente chegou a montar uma estrutura de um hospital de campanha e depois a gente tem toda essa investigação relacionada à corrupção junto à fundação que estava montando esses hospitais de campanha, o afastamento, inclusive, do Itzel, né? E então a gente vai vendo um contexto muito alarmante. E a nível municipal, quando a gente chega aqui para olhar para a nossa cidade, a gente vai dizer que a gente tem 45 mil famílias, isso com os dados antigos que a gente tinha do CAD, né, que é o Cadastro Único das Famílias em Vulnerabilidade Social. Então, a gente tinha 45 mil famílias antes da pandemia, é importante dizer, porque com a pandemia a gente tem um empobrecimento ainda maior das pessoas. 45 mil famílias em pobreza e extrema pobreza no nosso município, que são perfis para programas sociais. Quando a gente não tem esses programas sociais, que a gente pode chamar de programas de combate à pobreza, ou programas que possam mitigar de alguma forma essa situação, a gente tem uma situação muito mais grave. E aí o restaurante popular que continua fechado, né, que se dizia que ia abrir assim que se assumisse, né, as UBSs também fechadas ainda, a gente tem 2 UBSs que foram reabertas, que são as unidades básicas de saúde. Por que eu estou fazendo essa articulação entre a política de assistência social e a de saúde? Porque as coisas elas deveriam ser pensadas, articuladas.
Então, quando a gente tem nos seus territórios as pessoas sem o serviço básico de saúde, sem ter para onde ir quando a pressão sobe, ou tem um problema cardíaco, ou a diabetes descontrolada, né, problema de glicose descontrolado, e não tem para onde recorrer, isso vai acentuar e vai gerar também uma demanda maior nos hospitais. E sem essas medidas, por exemplo, os programas de cheque cidadão, a gente não tem, né? Esse programa também no município, acabou. A assistência social foi reduzida ao fornecimento de cesta básica. E a gente sabe que isso é muito insuficiente. Então, ainda que as pessoas tenham um perfil para inclusão nesses programas, elas não estão sendo incluídas. E isso gera, consequentemente, um maior número de pedintes nas ruas, uma maior acentuação também da violência e das condições subhumanas de vida, sendo que a gente não tem trabalho. Então, a gente também não tem abertura de postos de trabalho. E nenhuma política municipal e nem nacional econômica que pense a abertura desses postos de trabalho. E nesse contexto, isso é uma grande fragilidade. A gente está vendo isso com muito mais carga, né? As pessoas empobrecendo mais, as pessoas sem ter o que comer, sem ter comida na mesa. Isso é muito grave, é uma situação muito grave. Professora Natália, a senhora sabe que o economista Ranulfo Vidigal, que é colunista aqui do Portal Viu, ele fez um levantamento recentemente, ao conversar conosco aqui, no Estúdio Viu, ele estava fazendo um retrato do número de pessoas desempregadas em algumas cidades. Então eu vou assim especificar Campos, né, porque o contexto que a senhora está aí mais local. Ele destacou o seguinte, que em uma cidade de 500 mil habitantes, apenas 70 mil pessoas hoje estão empregadas de carteira assinada no mercado formal e com salário médio de 1 a 2 salários mínimos. Nós estamos falando de uma cidade de 500 mil habitantes. Tem para mais de 100 mil trabalhadores aí trabalhando na economia informal. E com essas medidas restritivas, essas pessoas terão dificuldades de trabalhar. Sim. Razões óbvias. As medidas são restritivas, como vai para a rua trabalhar? Então, olha o tamanho desse drama, olha o tamanho desse problema numa cidade que está com programas sociais até aqui um estágio de insuficiência para atender essa demanda, né? Exatamente. Porque a assistência social, muita gente tem uma visão equivocada da assistência social, né? Ela está escrita lá na nossa Constituição que ela deve ser fornecida a todos que dela necessitam, tendo um perfil específico para requerer esse auxílio, né? E não é só transferência de renda. A assistência, ela olha todos os membros familiares, ela trabalha com a família e com o território. Então, onde aquelas pessoas estão fixadas, né? Quais são as vulnerabilidades encontradas aqui nesse território, e eu vou lidar com as demandas dessa família como um todo. Então, a gente cria, como assistente social, um plano familiar, por exemplo, de atendimento. Só que a gente sempre esbarra na conjuntura, que é o que você está relatando agora, por exemplo, da ausência de empregos. A gente tem 70 mil pessoas com carteira de trabalho assinada, ou seja, com a proteção do mercado formal, e dentro dessa lógica também a gente tem um contexto muito perverso, que é a fragmentação desses direitos trabalhistas que a gente vivenciou no ano de 2018 também. Então, o que a gente tinha colocado em termos de proteção do trabalho está caindo, está sendo posto em xeque. No ano de 2018, no governo Temer, a gente tem a flexibilização do trabalho, aumentando o quantitativo de pessoas nessa lógica. Não sei se você se recorda, mas o discurso era muito... É melhor ter menos direito e ter trabalho do que não ter trabalho nem direito. Só que agora as pessoas também não têm trabalho. Basta a gente imaginar, por exemplo, os entregadores desses aplicativos, que não tem nada, né? A moto não é deles, por exemplo. A cesta que carrega nas costas também não é deles. Então, ele pega aquilo, ele aluga aquilo e me imagina agora, se sofre um acidente de trabalho, vai precisar colocar, sei lá, parafuso na perna, não vai poder trabalhar. Onde ele está coberto? Ele não está coberto. As contas vão chegar, vão se acumular e ele não vai ter nenhum direito. Então, é um contexto também que a gente vem colocando na cabeça das pessoas de que ser o seu próprio empreendedor é bom, de que você pode ser o seu próprio patrão. Esse contexto individualiza o problema.
não mexe na política econômica que não é capaz de gerar esses postos de trabalho e nem responsabiliza devidamente o Estado, que também deveria pensar esses postos de trabalho surgindo, e individualiza o problema, coloca para o indivíduo. Se você quer, você consegue. Seja o seu próprio patrão. É o discurso empreendedor. E aí, nesse discurso empreendedor, a gente tem isso: 100 mil pessoas em Campos, numa cidade de 500 mil habitantes, trabalhando no mercado informal, como ou mesmo, né, pequenos empreendedores individuais, ou mesmo em trabalhos informais, sem contribuição, sem contribuir para estar coberto em alguma eventualidade. Eu vi um dia na. É porque essa situação exemplifica isso que eu estou tentando colocar e traz também para o nosso contexto, né? Eu estava passando assim no trânsito e tinha um menino jovem e ele estava com uma placa, ele estava vendendo paçoca, ele estava com uma placa e nessa placa ele escreveu assim: tudo tem um começo, eu quero ser um grande empresário, paçoca R$ 1. Caramba. E isso me chamou tanta atenção porque foge da lógica. Eu não estou dizendo que ele não vai conseguir, eu não estou dizendo que ele não pode conseguir. Ele pode. Só que a gente esquece que é um sistema que é excludente, que não vai permitir que todas as pessoas que querem, que estão lutando para serem grandes empreendedores e grandes empresários, elas não vão chegar. A maioria não vai chegar. Então a gente tem que parar de tratar a exceção como regra. Se você quer, você consegue. Não. É um conjunto de oportunidades também ofertadas para as pessoas que fazem com que a gente consiga acessar determinadas coisas ou que não acesse determinadas coisas. Então, isso é muito importante de falar, porque é uma lógica muito cruel, que está aí desde a década de 90. E a senhora sabe que é interessante como essa uberização, como ela contagia, como ela contamina, como as pessoas ela incorporam o discurso de que são empreendedoras. O cara está num estágio de vulnerabilidade tremenda. Se quebrar o carro, não tiver dinheiro para consertar, está sem o faturamento. Se adoecer, precisa de assistência à saúde, o sistema não lhe garante. Em alguns países agora, o Reino Unido, inclusive, agora teve uma decisão importantíssima, porque reconhece o vínculo do motorista com o aplicativo, com o Uber. E tem uma coisa imaginária, porque o Uber, ninguém sabe quem é. O cara tá lá, é um aplicativo, tá lá nas Conchichinas e o cara, se precisar recorrer aqui, procurar o patrão, ele não sabe quem é, ele não tem patrão. Então é um negócio, é uma relação tão esquisita, uma relação tão perversa. Sim. E mais perverso ainda é que a pessoa incorpora esse argumento, incorpora esse discurso. Eu converso muito, porque eu sou usuário de carro por aplicativo, porque eu tô me desapegando de carro próprio, né? Carro agora dos outros nem é meu, os meus filhos usam, eu não uso. Também o litro da gasolina, então. Eu converso muito com essas pessoas, eu converso muito com esses motoristas de Uber. E um deles estava me explicando o seguinte, que ele trabalhava um período do dia, a mulher trabalhava durante o dia, e ele trabalhava durante a madrugada. A relação, a convivência em família já era uma coisa rara, porque cada um trabalhava num turno, cada um trabalhava no horário, então era raro eles se encontrarem, né? Às vezes no final de semana. Então, olha que maluquice, que coisa doida. Imagina isso. Né? Isso é muito adoecedor, né? Porque a pessoa ela tá se adoecendo, mas ela não percebe, porque ela tá nessa lógica, como você falou, né? Essa lógica que ela é seu próprio patrão, então que ela tá fazendo o horário que é melhor para ela. Só que ela não consegue perceber, né, essa exploração, que é um vínculo tão frágil, mas tão frágil que ela está completamente desprotegida, ela está sozinha. É a sensação de estar sozinho mesmo, de você não ter um sindicato, né, que é representativo de uma categoria para lutar. Com essa flexibilização das leis trabalhistas, a negociação entre patrão e empregado, que foi muito falado na época. Porque agora eu posso negociar direto com o patrão, como se isso fosse vantajoso para o trabalhador. Qual é a cartada que a gente tem para negociar direto com o patrão? Zero. Se ele me mandar para a rua, no dia seguinte a gente tem mais de 14 milhões de desempregados no país. Tem outro que vai assumir o meu lugar. Então, essa lógica é uma lógica que ela vem de muito cruel mesmo, da pessoa entender que ela tem que morrer e ela tem que viver para trabalhar. Ela morre e vive para trabalhar, né? Então, ela esquece que a vida é mais do que o trabalho. Que a vida também é você ter as suas relações sociais, de você poder utilizar o seu tempo para cuidar dos seus filhos, para estar com a sua família, e a sociedade não percebe isso, invisibiliza. A gente vai ver, por exemplo, o trabalho das mulheres no âmbito doméstico, como isso é invisibilizado.
que dá um outro pano para manga, né, esse trabalho das mulheres. Inclusive, a gente está no mês das mulheres, e isso é muito importante de ser falado. Esse trabalho que não é remunerado, ele auxilia a sociedade a funcionar tal como está. Imagina se a sociedade fosse pensada de forma igualitária e que homens e mulheres estivessem dentro das suas casas dividindo também as tarefas e o cuidado com os filhos e no âmbito doméstico, com todos os cuidados da casa. Então, acarretaria ainda mais, né, para os patrões. Os patrões teriam que pagar mais. E, professora, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise, porque a senhora foi candidata a prefeito ano passado, repetindo aqui, eu estou conversando com a professora Natália Soares, ela é professora de filosofia e tem 32 anos, foi candidata a prefeita de Campos na eleição do ano passado. Eu gostaria que a senhora analisasse para mim um cenário que ficou gravado. Uma eleição em que nós tivemos ali um índice de abstenção enorme, que é uma disputa eleitoral em que não tivemos ali debates, como ocorre em todas as eleições, onde tudo foi muito restrito, onde tudo foi muito reduzido, tempo reduzido, uma campanha curta, mas em que mostrou ali não apenas o efeito pandêmico, o efeito da pandemia, mas nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas, milhares de pessoas, talvez até em sua maioria, que não compareceram para votar, porque comprovou-se ali que não queria nem um lado nem outro. Como é que a senhora vê esse cenário desenhado para o pleito eleitoral de 2020? A senhora acha que há espaço para uma rediscussão dessa disputa de dois ramos familiares no plano local? É exatamente isso, né? São famílias que se perpetuam na e pela política. Então, são famílias que vivem da política. Até quando eu coloco isso, eu coloco com muita tranquilidade, porque a gente fez uma campanha muito barata, quem pôde acompanhar, né, nos portais e no site, no tribunal, pôde acompanhar que é uma campanha extremamente barata e discrepante com as outras campanhas. Então, a gente tentou, essa vitória política que você começou colocando, né, de receber 11.622 votos, que foi um quantitativo expressivo para uma campanha, como foi tocada a nossa campanha, e eu falo nossa porque tudo foi muito coletivo. Então, a construção de uma figura pública é coletiva. Eu nunca estava sozinha, não me senti sozinha. Esse foi um dos principais medos que eu tinha. Nossa, vou ficar sozinha, e o que eu vou fazer, né? Então, eu nunca me senti sozinha. Então, foi tudo muito coletivo. Mas quando a gente olhava o que outros candidatos, por exemplo, gastaram nas eleições, a gente ficava muito assustado. Porque era tão discrepante, porque era assim, uma propaganda na internet que determinadas pessoas pagavam, era o que a gente teve para a campanha inteira. Para tocar a campanha nas ruas, para tocar a campanha pagando comunicação, para tocar tudo. Então, eu acredito, por essa votação, que foi expressiva, tocada da forma como foi. A gente não tinha dinheiro para chegar em todos os bairros de Campos. Isso era uma verdade. As pessoas estão cansadas. E aí, analisando esse contexto polarizado pelas duas famílias tradicionais da cidade, a gente percebe claramente, também quando a gente vai às ruas, que as pessoas estão cansadas das mesmas pessoas e das mesmas famílias. Então, elas colocam, né, esse contexto de polarização, isso aparece na fala das pessoas na rua. Só que o grande desafio para uma campanha desconhecida, sem, né, os meios de comunicação, sem ter poderio econômico, como aconteceu, por exemplo, com uma outra candidatura que ficou lá disputando o terceiro, era uma candidatura muito forte em poder econômico, né? E aí a gente vê que tem pegada para as nossas propostas e que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando e está mostrando a minha insatisfação, a gente entende que se a gente tivesse, talvez, um quantitativo maior de pessoas para tocar, tivesse algum meio de comunicação e pudesse falar para mais gente e tivesse dinheiro efetivamente para percorrer todos os bairros levando a campanha, a gente tinha sido ainda melhor sucedido. Que a gente não conseguiu isso porque o grande desafio para uma campanha desse porte, como foi a nossa, era se tornar conhecido. Era fazer com que as nossas propostas chegassem até as pessoas. Então, muita gente não nos conheceu. Nosso tempo de televisão era miúdo, perto dos outros tempos de televisão. Então, tudo isso faz a diferença quando a gente vai analisar esse contexto. E aí, um dia, numa entrevista, me perguntaram
se eu acreditava, por exemplo, que as pessoas elas deixaram de ir, né, às urnas, então elas não se sentiam representadas por aqueles projetos. Eu acredito muito nisso, elas não se sentem representadas por esse projeto, mas na impossibilidade de ter um outro diferente, e também tem uma outra análise, né? A população de Campos aprendeu, talvez da pior forma, que nem sempre o novo vem para melhor. A gente teve aí um governo, 4 anos de uma gestão que negligenciou, que tirou diversos direitos assistenciais, por exemplo, da população de Campos. Então, a gente tem fechamento do restaurante, a gente tem a destruição de um programa de transferência de renda da assistência. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando que é um programa de A ou de B, porque não é. É um programa de transferência de renda da assistência. Não pertence a político nenhum. E essa deveria ser a ideia pautada, a continuidade dos serviços, porque é o público. Quando a gente defende a continuidade dos serviços, o que a gente está defendendo é coisa pública. Então, esse entendimento, né, disso e dialogar isso com a população foi muito importante. E eu entendo que, de fato, as pessoas acabaram não indo às urnas porque elas não se sentiam representadas. Mas mesmo no primeiro turno, a gente já tem uma grande ausência também das pessoas, que demonstra uma insatisfação. As pessoas estão cansadas da política. Então, a gente também tem que fazer essa análise e olhar, nós, né, que estamos na política e fazendo política, olhar para isso e também tentar estabelecer a meia-culpa. Onde é que a gente está errando? Onde é que nosso discurso não está chegando? Por que é que as pessoas estão tão desacreditadas? As pessoas estão sem esperança da política. Elas não acreditam mais. Elas acham que qualquer um que colocar lá vai dar no mesmo. Então, esse discurso que às vezes perdura no senso comum, de tanto faz, é tudo mais do mesmo, é tudo farinha do mesmo saco, quem nunca ouviu isso? Todo mundo escuta isso, né? Então, a gente destruir um pouco desse discurso é difícil, mas a gente está aí para isso, a gente está tentando fazer esse trabalho, e se introjetar e percorrer as comunidades, né? A gente tem diversas ideias para continuar o trabalho que a gente começou lá nas eleições. A senhora, com esse resultado na eleição, é pré-candidata a deputada estadual ou pré-candidata a deputada federal? Por enquanto, nenhum nem outro. A gente está ainda pensando isso, né, coletivamente. Como eu falei, tudo isso foi uma construção coletiva. Então, eu defendo esse partido que eu estou. Eu estou há mais de 10 anos no PSOL. Eu filiei ao PSOL quando eu estava terminando a faculdade de serviço social, em 2011. E aí, na ausência dessa militância no movimento estudantil, desses espaços políticos que eu pertencia, eu fiquei com aquela sensação de vazio, né? E agora? Preciso de alguma coisa. E aí me filio ao PSOL. E efetivamente defendo as bandeiras desse partido. Que eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas, inclusive muita gente que votou em mim, eu sei que não gostam do partido. E quando a gente chegava, esse era um dos grandes desafios, perto das pessoas. As pessoas às vezes viravam e falavam assim, lá em Farol, a gente passou, né, numa peixaria e estava conversando com a pessoa que estava ali, e ele virou para mim e falou assim, já sei tudo do seu partido. Qual que é o partido? Pessoal? Já sei tudo desse partido. Eu, meu Deus, então você está sabendo mais do que eu. Você sabe mais do pessoal do que eu mesmo, porque eu estou nele há 10 anos, mas não consigo saber tudo. Porque é isso, né? São essas coisas que a gente tem para vencer. Mas isso ainda vai ser muito discutido dentro do partido, com as outras figuras públicas que o pessoal já consolidou. Então, a gente tem figuras públicas importantes dentro do partido e que lutam efetivamente não só pela capital, né, mas também pelo interior. A gente tem pessoas importantes que fazem esse trabalho. Ressaltar até a emenda da Thalíria, que destinou para a UF agora para a construção dos prédios também. Então, vai voltar esse movimento, né? A Thalíria, como deputada federal, conseguiu uma emenda significativa para a construção do prédio. Perfeito. Professora Natália, foi um prazer conversar com a senhora aqui. Lembrando que essa entrevista aqui ela vai ser desdobrada, ela vai estar na íntegra também nas plataformas digitais do Portal Viu. E eu conversei aqui para os nossos ouvintes aí da rádio 104.9 FM, na região dos Lagos, pessoal da Líder FM, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Nós conversamos com a professora Natália Soares, foi candidata a prefeita de Campos. E, professora Natália, eu gostaria de contar com a senhora aqui sempre que necessário, sempre que a conversa é muito agradável.
Nossa, eu adorei, me senti super à vontade, Roberto. Então, agradecer a você por esse espaço, por estar aqui, né? Agradecer aos ouvintes também, a quem está nos acompanhando. Fiquei muito à vontade, gostei muito. Quero voltar mais vezes, pode me chamar. Tá Estou aí à certo. Muito disposição. obrigado, professora. Portal View. Portal View. O mundo na palma da mão. View.